Acidentes na TV que fizeram apresentadores perder o emprego. Bora ver. Ainda bem que nós não somos apresentadores para não perder nosso emprego. A confusão começou aqui, né? durante uma edição do programa Alô Você, enquanto o jornalista Felipe R. Campos eu lembro participava desse de um homem. debate pesado sobre um crime ocorrido em Itaperuna, no Rio de Janeiro. O assunto já era delicado. Um adolescente de 14 anos havia executado os próprios pais e o irmão mais novo. Caramba, a situação saiu do babado. controle quando Felipe entrou em rota de colisão com a delegada Raquel Galinatti, ao discordar da forma como ela avaliava o futuro do menor. A promotora Eliana Passarelli tentou explicar o trâmite legal do caso, mas Felipe resolveu entrar no meio Ele e tenta cobrou dar opinião respeito e pela informação apresentada. A não delegada foi a melhor não gostou, decisão. respondeu de forma atravessada e o Vixe. clima virou um verdadeiro problema ao vivo. Luiz Bachi tentou segurar a situação, mas Felipe seguiu firme, como quem já tinha perdido a paciência de vez. Mas, doutora, por que você insiste em desmentir a doutora se ela trouxe a informação? Ô, Felipe, eu estou falando não com você, dá licença um pouquinho. Cacete! Aí não, Eu tenho um doutora. comprometimento com... Eita. Dias depois, Poxa. a treta continuou fora da televisão, com troca de farpas nas redes na sociais. rede social. O resultado foi uma saída nada discreta da emissora. Um daqueles acidentes de estúdio que custam caro e Custou entram bem para a caro, hein? história da televisão brasileira. Falando palavrão, não acredito. Ricardo Vilch, apresentador da RIC Televisão, afiliada da Record no Paraná, estava prestes a comandar mais uma edição quando passou por um problema fora do roteiro. Antes de o jornal entrar oficialmente no ar, a vinheta não saiu como esperado. Irritado, E só ele por reclamou em voz alta e soltou palavrões, achando que ninguém ouviria. Segundos Meu depois, Deus, ajeitou que um ridículo, sorriso só e por causa seguiu que com o um erro. noticiário como se nada tivesse acontecido. Soltou um filho da... Olha ele. O trecho acabou circulando pela internet e virou uma situação difícil para a emissora. Ricardo havia chegado Não ao grupo escapa em mais, abril de viu? 2018. Ganhou espaço rapidamente e foi promovido a apresentador após se destacar em reportagens importantes. A direção elogiava o desempenho dele, mas o vídeo mudou tudo. Depois da repercussão, o jornalista foi afastado da bancada e colocado em férias Pronto, forçadas. soltou um fela Ao da voltar para a redação, gaita. recebeu a notícia do Seu fila da desligamento. puta. O programa confirmou a demissão em nota discreta. Cara, foi- Um erro de segundos bastou para transformar um nome gente. forte do jornalismo local Às vezes em custa mais até um nosso caso lembrado emprego. pelos acidentes que custam caro na televisão. Chuta os colegas. Vixe, Maria, René agressão. Knott estava no estúdio fazendo o que fazia havia mais de 2 décadas. Experiente, conhecido e perto dos 61 anos, ele soltou um comentário em tom de brincadeira sobre dar um chute em colegas de trabalho. isso, A gente? situação Achei que ele tinha parecia dado. boba, só que alguém levou a sério e foi Demais. até o Recursos Humanos. Has been here with Five on Your Side for 20 years. His first day, January 12, 2004. And now we get to say we're still working along. A coisa cresceu rápido. Em uma conversa E por aí já videochamada, sabe, né? a chefia explicou E que vai o pra clima tinha internet. azedado. A emissora acabou sugerindo que ele pedisse pra sair. Depois de 21 Gente, anos diante ele das foi câmeras, obrigado. o veterano deixou a bancada sem se despedir do público. Por causa de uma piada mal colocada, a carreira dele acabou ficando em pausa. Recusou a Gretchen sério. Carlson, uma das apresentadoras mais conhecidas da Fox News, estava no auge da carreira quando Sim. passou por uma situação que mudou tudo. Eleita Miss América em Olha, 1989, essa foi Miss ela entrou no América. jornalismo em 2000 e chegou à Fox em 2005. Virou o rosto fixo do Fox and Friends e anos depois ganhou um programa próprio no fim da tarde. Parecia uma carreira resolvida. O problema começou Autoridade, quando né? Gretchen decidiu falar com Roger Ailes, presidente do canal, sobre atitudes que ela considerava fora de lugar. A conversa não sempre terminou tem, bem. né, gente? Ela Muito- recusou muitas as coisas. investidas dele e a partir daí percebeu que o espaço dentro da Gente. emissora foi encolhendo. Ele queria era pegar... Que babado. Ele tinha interesse, por isso que ele foi dando oportunidade pra ela. Gente, Depois imagina. vieram decisões estranhas, isolamento e pouco tempo depois a demissão em junho. Gretchen descobriu Gente, que não ele se tratava de um queria a caso mulher isolado dos e outros, levou a não sei situação nem se ela para a tinha justiça. marido. Outras mulheres apareceram, uma Que comissão interna foi criada doideira. e Ailes acabou Véi deixando escroto. o cargo. O caso virou o filme Bombshell, gerou acordo milionário e Caramba. bagunçou os bastidores do canal. Um daqueles acidentes de bastidor que derrubam gente poderosa e mudam histórias.
O próximo ofendeu um No dia em que o atleta. Cruzeiro ainda tentava encaixar o time, Sim. Gabigol parou para responder a perguntas após conceder uma entrevista. O atacante, que era uma das grandes apostas do clube, Sim. ouviu do jornalista Paulo Azeredo da Rádio Itatiaia um questionamento sobre estar no banco mesmo custando caro. A resposta veio atravessada e ríspida. Gabigol ironizou a emissora e deixou o clima estranho logo ali. É só o que a gente situação não vê, parou né? nesse momento. No dia seguinte, já fora do ar inclusive, Azeredo passou por um problema realmente sério. Um áudio interno vazou e mostrou o jornalista falando com colegas e ofendendo o jogador chamando o Gabigol de babaca. Quem vazou A o gravação áudio? se espalhou rápido e virou assunto entre torcedores, dirigentes e dentro da própria rádio Quem não também. chama o outro de babaca, hein, gente? Pouco depois, Cacete, a foi emissora mandado decidiu embora, mas encerrar é o porque vínculo eu acho com que vai Paulo mandado Azeredo embora também e pelo comunicou público a demissão cobra, né? em nota oficial. Um comentário fora do microfone foi suficiente para transformar É, uma amigo. entrevista comum em um Quem acidente nunca de xingou ninguém carreira que atire a daqueles que primeira ninguém pedra? esquece tão cedo. Olha o próximo. Durante uma transmissão ao vivo na Cable News Network, Don Lemon fez um comentário sobre a idade da então pré-candidata Nikki Haley, Por de quê? 51 anos. E o que que apresentador sugeriu que as mulheres teriam um período específico de auge, citando faixas Ai, etárias como amigo, se isso fosse você, uma em plena regra geral. amigo- A fala repercutiu mal, Eu não gerou ouço essas críticas coisas, do não. público e levou a reclamações internas na emissora. This whole talk about age makes me uncomfortable. I think it's the wrong road to go down. She says people, you know, politicians or something are not in their prime. Nikki Haley isn't in her prime. Diante E da o que que eu- repercussão negativa, Lemon foi Gente, afastado temporariamente isso de é suas ridículo. funções enquanto o caso era avaliado. O episódio passou a se arrastar por meses, sem uma Caramba. definição clara sobre seu futuro no canal. Após quase 2 décadas na bancada da emissora, onde comandava 2 o Don décadas. Lemon Tonight, É a muita coisa, né? consequência veio de forma abrupta, sem aviso direto da E chefia ou uma deram reunião só a formal. caixinha Don pra ele, ó. Lemon foi demitido. Meteu A o notícia pé. chegou por meio de seu agente, encerrando de maneira fria e repentina uma trajetória de 17 anos. É, amigo. Não, essa vai ser Durante demissão uma ao edição vivo. noturna em uma emissora no Alasca, a repórter Charlo Greene surpreendeu quem assistia ao jornal. No meio da transmissão, ela largou a postura formal e contou que era dona de um clube relacionado a uma planta de uso ilícito. Em vez de seguir a pauta, Menina! resolveu explicar que passaria a dedicar sua vida à defesa da legalização de entorpecentes. Meu Deus. Logo depois, abandonou o estúdio ali mesmo e deixou a bancada em silêncio. The actual owner of the Alaska Cannabis Club will be dedicating all of my energy toward fighting for freedom and fairness, which begins Ela só queria falar. here in Alaska. A apresentadora que permaneceu no ar tentou segurar a situação, pediu desculpas e parecia perdida, como quem acabou de É levar muito um susto extremo. ao vivo, sem aviso nenhum. Eu fico Alguns até minutos mais gaguejando. tarde, a emissora usou as redes sociais Pra para se poder. explicar e confirmou que Charlo havia sido desligada. A saída foi rápida e Ela sem tá ao volta. ombro. Pouco Não tô depois, nem aí Charlo pra apareceu na vocês. internet com um vídeo contando por que tinha tomado aquela decisão. Por Ela quê? explicou que se cansou do trabalho convencional e escolheu lutar pela causa em que É, acreditava vamos de verdade. escolher aquilo que a O gente vídeo ama, né? correu o mundo e foi compartilhado milhares de vezes. Olha aí. Quando Acusação o sem coronavírus fundamento. começou a paralisar cidades, fechar comércios e empurrar todo mundo pra dentro de casa, Sim. a televisão virou uma companhia fixa. E a Foi nesse internet, clima né? tenso de quarentena e medo que Trish Higan apareceu ao vivo na Fox Business como fazia de costume. Jornalista conhecida da emissora, Sim. ela analisava a pandemia quando fez uma afirmação polêmica. De quê? Vinculou a crise da Covid-19 a um suposto plano político contra Donald Trump. is Menina. nearing a crescendo as Democrats blame him and only him for a virus that originated halfway around the world. Durante o programa, Trish foi além da análise econômica e sugeriu que parte da imprensa estaria usando Caramba. o vírus para enfraquecer o então presidente e tentar um novo impeachment. A fala caiu mal. A repercussão veio rápido. E foi mandada A situação embora. saiu do controle e a Fox decidiu agir. Pouco depois, a emissora anunciou a demissão. O comunicado foi curto, agradeceu pelos anos Tchau, de trabalho obrigado. e desejou sorte no futuro. Trish, por sua vez, conversou com a equipe, agradeceu pelo tempo na casa e disse que iria se dedicar à família naquele momento Pronto, virou difícil. comentário racista.
Em 2018, Sim. Megyn Kelly já era um dos rostos mais conhecidos Olha da a televisão Meg. americana e também a jornalista mais bem paga dos Estados Poxa. Unidos. À frente do programa matinal Megyn Kelly Today, ela comandava entrevistas leves, conversas de estúdio e aquele clima típico de café da manhã televisivo. Até que uma situação atravessou tudo. Durante uma discussão sobre fantasias de Halloween, a apresentadora comentou que quando era criança, via como aceitável o uso de blackface em festas. A fala caiu como uma bomba. Caramba, O estúdio não gente. riu, a internet não perdoou e a emissora entrou em modo de emergência. As she dresses Diana Ross and she made her skin look darker than it really is, and people said that that was racist. And I don't know, I thought like, who doesn't love Diana Ross? She wants to look like Diana Ross. Com a for cara one das day. duas pessoas. A emissora passou a lidar com um clima de polêmica nos Eu bastidores. acho que por isso que eu falo que não Executivos é se tanto a reuniram, emissora, e conversaram sim com o a público equipe que e cobra. concluíram que a permanência de Megyn ali tinha virado um problema grande demais. Mesmo sem querer sair, ela foi desligada. A apresentadora perdeu espaço, contrato e palco. Poxa. O episódio virou um exemplo claro de E como uma tome frase hate mal na colocada rede pode acabar social. com uma carreira que parecia intocável. Mais outro comentário Jimmy Kimmel polêmico. entrou no estúdio de Los Angeles para mais uma gravação do seu talk show noturno, como fazia desde 2003. Plateia aquecida, banda pronta e o monólogo preparado. Só que naquele dia, o assunto saiu do roteiro comum do humor leve. O apresentador de humor. resolveu comentar a execução do influenciador conservador Charlie Kirk e ligou o caso a disputas políticas envolvendo o movimento MAGA e o ex-presidente Donald Trump. We hit some new lows over the weekend with the MAGA gang desperately trying to characterize this kid who murdered Charlie Kirk as anything other than one of them and doing everything they can Aí só por to isso. score political. A fala gerou polêmica. Tá vendo? Kimmel Como passou é do muito- tom de piada, criticou reações políticas ao crime e ironizou o comportamento de Trump após a morte trágica de alguém que ele dizia ser próximo. A internet ferveu, afiliadas reclamaram e executivos começaram a ligar uns para os Foi outros. babado. Pouco tempo depois, a emissora decidiu suspender o programa por tempo indeterminado. Emissoras parceiras deixaram de exibir o talk show e até autoridades ligadas à comunicação entraram na discussão. Trump comemorou a decisão publicamente, enquanto Kimmel evitou falar com a imprensa ao sair do estúdio. Participação em filme. Alana Pinto acordava cedo todos os dias para apresentar o noticiário matinal do Boston Channel. Ela já estava perto de completar 4 anos na emissora e tinha a rotina cravada diante das câmeras. Só que fora do estúdio, aceitou um convite diferente: aparecer rapidamente em um filme de comédia da Netflix. A Gente. jornalista participou de O Halloween do Ruby, estrelado por Adam Sandler, usando uma fantasia da Arlequina em um telejornal fictício. A gravação foi rápida em clima de brincadeira E e com aí? o tema de Halloween. Até aí, tudo parecia inofensivo. You're watching Wake Up Boston, and it's October 31st, which is a special day across the country, but most especially in gatinho. Salem, America's Que unofficial isso? Halloween capital. Depois que o filme estreou, a situação mudou. A emissora descobriu a participação e checou o contrato. A aparição violava uma cláusula que proibia trabalhos desse tipo sem Caramba. autorização. Pouco depois, ela foi demitida. porque ela não poderia Alaina foi às aparecer. redes sociais, contou o que aconteceu e explicou que entendia a decisão Tá mesmo tudo bem, triste. ela vai continuar fazendo Agradeceu filme. aos colegas, aos telespectadores e disse que apresentar notícias todas as manhãs tinha sido uma honra. No fim, a troca de bancada por fantasia durou poucos minutos na tela, mas foi suficiente para custar o seu emprego. Então é isso, ficamos por aqui com o vídeo de hoje. Se você gostou, já se inscreve e deixa seu like nesse vídeo. E fui, te espero aqui amanhã. Tchau, muito obrigado, beijo!